E sem mais delongas, com a palavra, doutor Rodrigo. Bom dia a todas as pessoas aqui, né? Os presentes aí, os que estão aí pelas redes. Queria dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui, né, no Instituto dos Advogados do Brasil, e uma instituição histórica e com muita, né, você vê, hoje muito atual. E aqui, ó, faço um cumprimento a todas as pessoas. Olha só que interessante. No Instituto dos Advogados do Brasil, né, a gente está falando aqui, ó, a presença massiva das mulheres aqui, ó, doutora Fátima, doutora Adriana, doutora Fabíola, doutora Rita, que não está aqui. Isso é fantástico. Então, é uma instituição de uma grande tradição, mas encaixada nos tempos atuais. Então, assim, isso para mim me chamou muita atenção e eu fiz questão de fazer esse registro. Bom, o bom e o ruim de ser o último, você tem algumas vantagens, né, algumas desvantagens. Mas, assim, eu vou fazer, assim, alguns pontos e vou fazer um primeiro diálogo aqui com a... Eu trabalho muito com direito sucessório, tá? Direito sucessório é um direito que ele é extremamente patrimonial e ele decorre, ao contrário do que a maioria, né, pelo menos que se coloca, né, que ele está vinculado ao direito de família, não. O direito sucessório, ele é vinculado ao direito das coisas, porque ele trabalha com a passagem, a transmissão causa-mortes patrimonial. Então, na verdade, assim, a família, ela é digamos assim, uma das direções dessa transmissão, que você tem alguma regra, mas não necessariamente ela decorre da família. Ela decorre do próprio direito de propriedade, no sentido mais amplo, direito das titularidades. Isso está claro, por exemplo, na Constituição Federal de Portugal, quando fala que o direito de propriedade consiste, além da possibilidade de usar e gozar da coisa, de transferi-la por ato inter vivos ou por causa-mortes. Bom, por que que eu estou fazendo esse gancho aqui? Olha como é que isso é interessante. Doutora Adriana, eu trabalho muito com planejamento sucessório e eu uso bastante o 1358F, aquela casa de praia, aquele sítio, que normalmente são peças complicadas no planejamento sucessório, porque elas têm um valor alto, só que no fim ninguém quer ficar. Todo mundo quer ter só o que é uma temporada. E o 1358F, ele permite que a multipropriedade ela seja constituída por testamento. Então, em vários planejamentos sucessórios, para se evitar esse problema, eu constituo a multipropriedade através do testamento, né, com documentos complementares, enfim, que só vão ter eficácia na morte, mas eu utilizo bastante isso. E pegando o tema do meu querido amigo, né, amigo acadêmico, professor Marco, que falou antes, que é uma pessoa fenomenal, tem alguns defeitos, que é flamenguista, mas enfim, mas é um sujeito fenomenal. E ele falou muito sobre condomínio e veja, fixou sobre o condomínio edilício. E aqui também, voltando para o direito sucessório, veja a importância de se dominar, e eu vou falar um pouco adiante disso, de se dominar as relações condominiais para o direito sucessório. Por quê? A Saizine, ela cria um condomínio hereditário, em que se aplicam as regras, né, se usa, vai ter o quê? Um diálogo, uma interação com as regras da partilha, né, e com as regras de condução daquele condomínio hereditário com as regras do próprio condomínio. Então, veja como é que as palestras, então, para mim, me foram muito úteis, né? Então, eu agradeço aqui, então, por você ser o último, sempre a gente aproveita bastante nesse sentido. Bom, meu tema, assim, eu vou ser muito direto e eu vou falar muito sobre, eu vou fazer um panorama bem geral sobre os direitos reais sobre coisas alheias na reforma do Código Civil, né? Com que aquilo que está no PL, PLS 04, 2025, no texto que hoje a gente tem acesso. Não com as possíveis emendas, mas com o texto que a gente tem hoje acesso. Bom, e o que eu queria dizer de plano? Duas premissas que são muito importantes. E aí também vou fazer uma brincadeira com o professor Marco aqui, Marco Aurélio, que ele falou bem assim: o direito das coisas ele é um mundo. E ele é um mundo, ele é bem grande e pouca gente acaba estudando.
Eu vou também fazer um paralelo com a sucessão legal e a sucessão testamentária. A sucessão testamentária é um mundo dentro do direito das sucessões. E pouca gente estuda a sucessão testamentária. E os direitos reais sobre coisa alheia é um mundo dentro do mundo do universo do direito das coisas. E a gente, às vezes, não tem um estudo tão detalhado sobre essas figuras. Então, o que eu tenho que falar aqui vai ter que ser muito mais geral nesse sentido. Bom, a primeira premissa que eu quero deixar claro aqui: os direitos reais sobre coisas alheias, eles são fundamentais, e especialmente para o direito moderno, porque ele funciona como uma expressão clara da funcionalidade da propriedade. Porque, em regra, quando eu falo um direito real sobre coisa alheia, eu não consigo imaginar esse direito real sem ele estar funcionalizado. Então, veja a importância disso. É a propriedade sendo funcionalizada. Exemplo claríssimo, a gente pode dar vários exemplos, mas um exemplo claríssimo, talvez, e eu sou suspeito para falar, né, que é um tema da minha dissertação de mestrado, um tema que eu trabalho, o direito de superfície. O direito de superfície, ele é absolutamente um direito que ele é ligado ao quê? À funcionalização. Outros, por exemplo, olhando até para a dimensão do poder público, as concessões de uso, elas são direitos reais sobre coisa alheia que demandam o quê? Uma funcionalização. O próprio usufruto, o próprio direito real de habitação, eles partem de funcionalização. E aí é interessante que a funcionalização, isso é um detalhe extremamente relevante, ela envolve não só a propriedade, mas também os contratos. Porque também, por regra, via de regra, os direitos reais sobre coisa alheia demandam pactuações contratuais. Então, eu tenho uma união da funcionalização da propriedade com a funcionalização através dos contratos. Então, é um tema extremamente moderno, complexo, e que a gente não tem um estudo normalmente feito nas graduações, nas pós-graduações, uma cadeira específica sobre o tema. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, eu sou professor da cadeira de Direitos Reais sobre Coisas Alheias, que é uma optativa, mas dada a importância, é uma optativa com vários alunos, com muitos alunos, porque se entendeu a importância disso. E uma outra premissa também, que é equivocada, é de se pensar que os direitos reais sobre coisa alheia, eles são considerados como um direito menor, né? Que boa parte da doutrina do começo do século XX segue, não, chega a usar expressões como direitos reais menores. E veja que isso não é verdadeiro. É só você olhar, por exemplo, modelos contratuais. Nós temos direitos reais sobre coisa alheia que são semelhantes a determinados modelos contratuais. E esses modelos contratuais não são tratados como menores. É só fazer uma comparação, o comodato com o usufruto. São figuras muito semelhantes, com a diferença abissal de que o usufruto ele tem uma ideia de que ele está encartado como um direito real, mas ele não é um direito menor. E mais ainda, faço uma pergunta para todos aqui que estão assistindo. Vocês prefeririam, imagine que uma pessoa nasceu hoje, foi registrada hoje, então, ou seja, acabou de ser registrada, e eu vou fazer uma doação de um galpão comercial. Um galpão que tem uma renda, imagine, por exemplo, de R$ 50.000 por mês. O que vocês preferem que nesse momento aqui eu faça a doação para vocês da propriedade e concedam para essa pessoa que nasceu hoje o usufruto? Ou vocês vão pensar o inverso, imaginando que tem uma criança que nasceu hoje, se ela for usufrutuária e você como proprietária, quando é que você vai ter o acesso de fato a esse bem? Ou você vai pensar no contrário? Não, não, eu prefiro ser usufrutuário e essa criança a proprietária. Veja, então esse exemplo, que é um exemplo singelo, mostra como é que a gente tem um equívoco quanto aos direitos reais sobre coisa alheia, né, que eles são menores, eles não são menores, eles são funcionais a cada necessidade da sua participação. Então isso é extremamente importante. E veja, a gente tem uma ideia de direitos reais sobre coisa alheia, né, com essa concepção, porque de fato, e aí não quero que vocês fiquem magoados comigo, mas o que eu vou falar,
É natural do brasileiro, essa é a expressão pesada, tá? Mas é expressão pesada. Eu utilizo, então já usei outras vezes, já escrevi, então me sinto à vontade de falar. Nós temos um fetiche pela propriedade. A gente tem um fetiche sobre a propriedade, como se a propriedade fosse algo mais importante do que, na verdade, o exercício sobre as faculdades que lhe são inerentes. Então, a gente tem uma ideia dessa. E veja que isso é totalmente fora da nossa realidade. Eu trabalho com direito acessório, porque aqui entre nós, a propriedade formal, ela é uma realidade do brasileiro? A propriedade formal, ela é uma realidade? Não é. E o direito sucessório deixa isso claro. Veja, por que isso é importante eu trazer isso aqui, que eu vou falar sobre a reforma lá na frente? Porque os direitos reais sobre coisa alheia, na nossa forma que é colocada, ela segue uma tradição romana, vem de uma tradição, eles só existem a partir, eles só são considerados até como mecânica e não propriamente como direito, a partir de uma base em que a base é uma propriedade formal. Veja como é que isso cria um problema. O porquê que o direito de laje ele não pegou, ou seja, o direito de laje ele não pegou no Brasil? Porque para ter o direito de laje, na forma, eu trato como um direito real sobre coisa alheia. Eu necessitaria de quê? Da propriedade. Então, esse fetiche da propriedade, ele é real. Veja, eu vou dar outros exemplos. Eu não, se eu falar, gente, normalmente eu não gosto de fazer, quando eu estou assim, online, no online, eu não gosto de fazer o slide, porque o online você já tem uma dificuldade, então o slide você perde um pouco a dinâmica. Então eu vou dar um pouco no online, tá? Presencial eu uso o slide. Mas veja, eu vou falar então alguns artigos para vocês verificarem depois. Vejam lá no artigo 1791 do Código Civil, 1791 no Código Civil, que ele fala um efeito da Saizine, e ele fala o seguinte, que ocorrendo a Saizine, ele fala basicamente o seguinte, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e à posse da herança será indivisível e regula-se sob as regras de condomínio. Professora Adriana, olha que interessante. O direito quanto à propriedade e à posse. Existe alguma regulação que enxerga os direitos reais sobre coisa alheia como um objeto de herança? Porque nós trabalhamos com o binômio que é posse e propriedade. E vejo a importância disso, só para vocês terem uma ideia. O usufruto, todo mundo sabe, está lá no artigo 1410, inciso 1. Ele é um direito por excelência personalíssimo. O que significa dizer? Ele é um direito real sobre coisa alheia que não fará parte da Saizine, por ser personalíssimo. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, o artigo 1372 do Código Civil, ele é expresso ao dizer que no direito de superfície eu tenho o quê? A transmissão causa mortes. Então veja a importância disso, do conhecimento dos direitos reais sobre coisa alheia. Em determinadas situações, a escolha do direito real, seja que superfície ou de usufruto, ela vai ser capital, imaginando o planejamento sucessório. O que mostra que esse direito não é um direito menor, ele é um direito nosso do nosso dia a dia. E para vocês ficarem mais chocados ainda, para falar sobre essa parte do fetiche da propriedade, se vocês fizerem uma leitura, isso é bem interessante, do artigo 1831, 1830 ou 1831 do Código de Processo, do Código Civil, nós temos lá o direito real de habitação, que hoje, na redação atual, favorece ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente, e que na reforma se amplia até para o herdeiro incapaz, né? Ou numa situação de vulnerabilidade. Uma ótima alteração, diga-se de passagem. Mas vejam que aqui, e essa não é a parte de direitos reais, né? Está dentro do livro de sucessões, veja como é que não se fez um ajuste que é necessário.
Porque esse direito que é criado ali, que hoje está presente, é um direito real sobre coisa alheia, como e mantido na reforma. Mas eu indago para os senhores, indago para as senhoras que estão me ouvindo. A maioria dos casos, será que essa moradia que existia do cônjuge sobrevivente, agora do incapaz, do vulnerável, ela é uma propriedade formal? O que que nós queremos garantir lá no artigo 1831? Será que é o direito real de habitação ou é a moradia, a dignidade da moradia ao herdeiro incapaz, ao herdeiro vulnerável, ao cônjuge sobrevivente, ao companheiro sobrevivente? Veja então que esse problema não é um problema específico do livro de Direito das Coisas, é algo que permeia todo o código. Então, isso é um fato. Então, assim, falando propriamente da reforma do CPC na parte de direitos reais sobre coisa alheia, eu posso olhar como um copo, olhando um copo, se o copo está meio cheio ou meio vazio. Então, primeiro, seguindo algo que eu aprendi com meu pai, vamos falar os problemas, para a gente terminar com as coisas boas. Ou ao contrário, enalteça primeiro as coisas boas e depois os problemas e faça comparações. Bom, então vamos tentar falar e aí, de fato, eu acho muito mais do que uma questão pontual, é necessário reformas nessa parte do código. E reformas, ainda que não numerosas, mas reformas pontuais relevantes. O que que eu acho, vamos lá, de primeiro ponto, vamos lá, eu vou falar aqui alguns pontos, mas o primeiro ponto, assim, que eu acho que foi muito, muito boa na reforma. A reforma ela trabalha com um processo de recodificação. O que que é o processo de recodificação? Recodificar é o quê? É trazer para o código aquilo que está fragmentado com entendimento doutrinário, jurisprudencial, ok? Às vezes até na legislação estrangeira, mas com posições, às vezes, boa parte das vezes majoritária, mas que não está dentro do código. Então, o que é o recodificar? É uma reforma com o olhar daquilo que está se examinando para o código e o código não tem uma resposta clara. Então, o código, isso a reforma foi muito feliz na parte de direitos reais, de direito das coisas, porque ela trabalhou com uma ideia de recodificação. E aqui eu quero chamar a atenção, em especial, para a parte de direito de superfície, em que a parte de direito de superfície, embora, e eu tive presente isso numa palestra com o professor Flávio Tartucci, embora eu não possa dar um 10 para a parte de direito de superfície, com a reforma, talvez alcançou aí quase um 8. E um aluno com 8 para chegar para o 10, para chegar para o 9 e pouco, é mais fácil do que um aluno com 4. Mas a gente teve uma melhora bem substancial na parte de recodificação. Uma outra alteração, então seria importante vocês darem uma lida para ver essa parte da recodificação. Outra parte importantíssima, doutora Fabiola, vai anotando, hein, doutora Fabiola? Você que tem que falar mal da minha palestra depois. Uma outra parte muito boa, e isso eu considero assim, digno de registro positivo, de bater palma, existem várias previsões dizendo da possibilidade da uso capião para aquisição de direitos reais sobre coisa alheia. Porque o nosso código, hoje, ele é formado de uma forma equivocada, confundido a uso capião como uma forma de aquisição da propriedade. Isso é falso. A uso capião é uma forma de aquisição originária de direitos reais pela posse. Basta dizer que a gente reconhece hoje já a servidão sendo adquirida por uso capião. O código não é claro, mas ele também, o código atual, o código não é claro, mas ele reconhece a possibilidade da uso capião para a aquisição do direito real de usufruto. Veja que isso é importante, que eu vou ter que observar a posse com ânimos, com comportamentos diferentes.
Porque a uso capião para a propriedade, eu vou ter que ter um ânimos de proprietário. A uso capião para o usufruto, eu preciso de quê? De um ânimos de um enquadramento de um comportamento de usufrutuário. E veja que com isso, rapidamente passando, porque eu vou querer fazer um panorama mais amplo, se reconhece, por exemplo, a possibilidade da uso capião do direito de laje, a uso capião do direito de superfície, que não são uso capiões de direito de propriedade, mas uso capiões específicos desses direitos reais. Então, isso é um segundo ponto que é muito importante. Terceiro ponto para mim, eu vou falar 4 pontos, tá? Eu tinha anotado aqui 5, 6, vamos falar só 4 por conta do tempo. Existe uma boa atualização no sistema de garantias. E para isso basta observar o quê? A atualização que houve quanto à hipoteca, quanto ao penhor, que está muito bem feito, e trazer para dentro da reforma, de forma clara, a propriedade fiduciária. Embora com a propriedade fiduciária seja tratada como uma espécie, como fosse algo autônomo à propriedade, o que, respeitosamente, não o é. A propriedade fiduciária, ela trabalha com uma dimensão da propriedade, o que para mim não é problema nenhum, porque eu não faço, para mim eu não vejo direitos reais sobre coisa alheia como coisas menores. Então, dar uma autonomia à propriedade fiduciária, para mim não é um problema. O importante para mim é o resultado. Mas há uma boa atualização no sistema de garantias. Bom, o quarto ponto para mim que é muito importante, e aí, gente, eu vou deixar vocês na curiosidade. E eu queria que vocês lessem com calma depois o artigo 1510F da reforma, porque esse artigo 1510F, eu posso ler para vocês aqui, ele faz um reconhecimento importantíssimo. Porque eu posso ter situações em que a mecânica ela não tem a base da propriedade. Então eu não posso reconhecer aquilo como um direito real sobre coisa alheia. Mas isso não impede que eu reconheça que há um direito, não especificamente aquele, um direito real sobre coisa alheia, mas um direito que decorre da posse. Infelizmente, esse dispositivo ele só foi colocado em razão do direito de laje. Ele está bem assim, no 1510F. Admite-se, além do direito real à laje, a autonomia da sua posse. O que quer dizer? Eu vou analisar a laje não apenas como um direito real sobre coisa alheia, mas a laje como um direito decorrente, o quê? Como um direito que possa decorrer da extensão dos desdobramentos da própria posse. Vejam que isso é absolutamente, eu acho, inovador, e eu fiz questão de dar os parabéns à comissão pela inclusão nesse texto. Lamento que essa ideia tenha sido fixada apenas quanto ao direito de laje, mas é uma regra muito importante, porque vejam como é que essa regra é importante. Ele vai tirar da marginalidade essas relações de laje que estão vinculadas a uma base possessória e não a uma base do direito real de propriedade. Copo vazio. Existem confusões técnicas no projeto. Existem confusões técnicas do projeto. E um ponto que eu acho que seria importante, fazendo uma leitura do rol dos direitos reais no artigo 1225, existem institutos em que eles são regulados dentro do próprio código, com a tipicidade interna. Mas existem outros que estão com a tipicidade regulada fora do código. Por exemplo, as concessões de uso, concessão de uso, seja ela geral ou para habitação, não são temas tratados pelo Código Civil. São temas tratados pela lei especial. Então, o ideal, já que é uma ideia de recodificação,
e que houvesse uma unicidade, né, dentro desse problema. E vejam por que que isso é fundamental. Todo mundo olha para mim aqui e eu quero que vocês confiram, vocês façam essa conferência depois, com muita calma. No artigo 1412-A. 1412-A. Quando 1412-A fala o seguinte: admite-se o direito real de uso nas concessões de jazigos em cemitérios. Ok? Eu não sou contrário a essa regra, eu acho essa regra importantíssima. Só que prestem atenção, todo mundo olha para mim aqui agora, que isso é muito importante. Artigo 1412-A, olha o que está escrito. Admitem-se o direito real de uso nas concessões de jazigos em cemitérios. Se a gente fizer uma leitura do artigo 1412 e o 1413, nós vamos ver que o projeto PL cometeu um grave equívoco aqui, um grave equívoco técnico. Porque aqui nós não estamos falando do direito real de uso que está previsto no 1412 e no 1413. Porque o direito real de uso do 1412 do direito é um direito real que é um usufruto limitado, é um usufruto vinculado, é um uso e fruição vinculado às necessidades pessoais do usuário e da sua família. E por que isso é importante? E por que isso é extremamente importante fazer essa observação aqui, doutora Adriana? Por que é extremamente importante? O direito real de uso previsto dentro do código, ele é personalíssimo. Ele se encerra com a morte. Veja que seria uma contradição, então, eu ter no artigo 1412-A o direito real de uso nas concessões de jazigos e cemitérios. Porque se com a própria morte se encerra esse direito, ele não é passado para gerações. E a ideia é justamente que isso se passe para gerações. Então, o que eu tenho no artigo 1412-A? Não é o direito real de uso da codificação, é a concessão de direito real de uso que está fora do código. Então, isso aqui é um equívoco que ocorre justamente pela confusão entre os direitos reais internos e os direitos reais de tipicidade externa. Então, tem que tomar um cuidado. Aqui, ó, esse 1412-A, ele se refere, na verdade, à figura que está no artigo 1225-12 do Código Civil, a concessão de direito real de uso, que não é o direito real de uso da codificação. Bom, também fazendo uma crítica, e todas as minhas críticas aqui, eu me dou muito bem com, deixar muito claro isso, com o Marco, né, pelo fato de ele ser flamenguista, e com o Flávio, né, a comissão, o Milagres, todos da comissão, me dou muito bem. E eu falo o seguinte, esse momento nós precisamos ter as críticas construtivas, porque a gente pode consertar. Então, essas críticas não são críticas destrutivas, são críticas construtivas, que visam o acertamento da reforma. Até porque um processo de reforma é um processo longo, vai passar pela Câmara, a gente tem essa possibilidade. E também te digo isso, e falo isso com muita convicção, porque eu participei do Código de 2015 e muita coisa foi acertada no Código de 2015, o Código de Processo, na tramitação. Inclusive, a questão das penhoras sobre os direitos reais sobre coisa alheia, que hoje, vejo o direito de superfície, é claro que são responsabilidades patrimoniais distintas. Isso foi acertado no curso dos trabalhos legislativos. Então, as minhas críticas são feitas olhando uma prospecção, uma correção, não para destruir o trabalho que foi feito. Que, como eu disse e repito, a reforma era mais do que necessária. Mas vejam, alguns institutos não foram alvo de atualizações relevantes. E aqui eu vou falar dois que, para mim, é inaceitável, sinceramente, é inaceitável de não serem atualizados de uma forma moderna. O primeiro que eu vou é o usufruto. Por quê? O usufruto
ele passou a ter uma relevância extremamente grande nos planejamentos sucessórios. E o usufruto hoje, ele é uma figura muito comum, por exemplo, em razão das cotas societárias. E o tratamento que nós temos do usufruto do Código Civil atual e que não é corrigido e não é melhorado na reforma, não cria um ambiente seguro para o usufruto de cotas societárias. Basta dizer que o usufruto, por excelência, é um instituto em que o titular ele não pode alterar o bem, a essência do bem. Mas quando eu estou falando de cotas societárias, o usufrutuário ele vai estar no momento o tempo inteiro de quê? De possibilidades de alteração, porque a empresa ela é dinâmica. Então, aqui a gente continua com um problema grave que não foi resolvido. Outro instituto que merece ser utilizado, eu vou falar isso aqui, eu utilizo bastante e eu não sei se eu fico feliz pelo fato das pessoas não utilizarem, e aí meu escritório tem um movimento muito grande para poder fazer isso, ou se fico triste porque as pessoas não enxergam. A Anticrese, ela é um instituto moderníssimo, porque ela permite, sem que a parte disponha da sua propriedade, que ela crie elementos para que o pagamento de suas dívidas sejam feitos através do uso dos frutos. Vejam, a anticrese, em determinadas situações, ela é um penhor muito mais moderno. E isso não foi trabalhado. Veja que, só para vocês terem uma ideia, nós temos, e seria muito útil nos processos judiciais, porque em determinados momentos é muito melhor a anticrese, ou seja, eu trabalhar com a penhora dos frutos do que com a própria expropriação do bem. Então, da mesma forma que a gente tem uma hipoteca judiciária, a gente deveria ter uma preocupação com uma anticrese, um modelo de anticrese judicial. Como eu falei, há ainda uma manutenção dessa ideia de fetiche da propriedade, que, com a exceção desse dispositivo que eu coloquei para vocês aqui antes, que é o artigo, que é um artigo inovador, o 1510F, vinculado ao direito de laje, não se aproveita as mecânicas dos direitos reais sobre coisa alheia para as relações de posse. E aqui, como eu falei, veja um grande problema que isso acaba dando um problema no direito sucessório, porque o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, o herdeiro incapaz, o herdeiro vulnerável, no fogo da lei, ele só tem a moradia garantida se o autor da herança, se o falecido, a falecida, deixar uma propriedade formal, o que não é a nossa realidade. Então a gente precisa trabalhar com isso. Teria outras críticas, mas aqui tem, para fechar aqui, por conta do meu tempo, já está na hora do almoço, e aí a fome passa a ser o meu maior vilão, né? A vontade, a fome, o escritório e a fome são os maiores vilões. Na quinta-feira, e quinta-feira, para quem eu sou capixaba, é um dia, a gente não sexta, a gente quinta, que é um dia que a gente gosta de encontrar com os colegas, então é um dia bem importante. Faltou um trabalho que fizesse um melhor agrupamento dos direitos reais, aqueles que são aproximados. O código atual já tem um bom agrupamento entre usufruto, uso e habitação, mas que poderia ser melhorado. E nós teríamos que fazer um ótimo agrupamento também entre superfície e laje, porque tem dispositivos da superfície que eu posso passar para a laje, que eles poderiam ser comuns, como da laje para a superfície, que eles poderiam ser comuns, evitando inclusive repetições. Só para dar um exemplo, vai lá na reforma, vocês vão ver que os dois dispositivos sobre direito de preferência na superfície e no direito de laje são praticamente idênticos. Bastava ter um dispositivo aplicado, por exemplo, à laje e importando a aplicação, remetendo para a superfície. São dois dispositivos idênticos. Então, na minha concepção, os trabalhos legislativos precisam fazer um melhor agrupamento dos direitos reais. E aqui, ó, para a felicidade de todos, né, utilizando que o meu amigo acadêmico, desembargador
Marco Aurélio, que aquele não é desembargador, aquele é meu colega acadêmico, entrando nas conclusões, eu vejo o copo mais cheio do que vazio, sem dúvida. Só o fato de termos a reforma, ele já está mais cheio do que vazio. Mas há muito caminho a trabalhar, muito embora, como eu citei, eu vislumbre avanços claros. Mas tem muito trabalho para a gente ainda. Um Senado não acabou e nós vamos ter a Câmara ainda. Então, o que eu acho que a gente deve fazer? E aí eu convoco a todos os colegas, e aqui os colegas, especialmente os programas de pós-graduação, que nós possamos produzir trabalhos escritos. As audiências públicas, elas são úteis, mas os trabalhos escritos são mais importantes para os trabalhos legislativos. E isso o CPC de 2015 mostrou. Então, convoco a todos os colegas, especialmente os que estão nos programas de PPGD, porque isso não deixa de ser um trabalho de extensão muito importante. É uma produção prática, né, do PPGD quanto a isso. E eu posso dizer isso sem ser pernóstico, como eu pude contribuir com algumas partes no CPC de 2015 e dentre essas partes, a questão da penhora sobre os direitos reais. Então eu fecho aqui dizendo o seguinte: mais do que um momento de crítica, é um momento de responsabilidade da academia, que nós temos que, ao invés de ficarmos atrás das cadeiras criticando, nós temos que vir para campo para contribuir, para encher esse copo que já tá mais cheio do que vazio, só que precisa ainda ser completado. E a responsabilidade não é só da comissão de juristas. Essa responsabilidade é de todos nós. E vejo a importância aqui do Instituto dos Advogados do Brasil ao fazer esse evento, por exemplo, que está permitindo que nós possamos debater não só o direito atual, mas o direito prospectivo e os trabalhos legislativos. Missão essa que foi feita pelo primeiro palestrante, pelo professor Marco Aurélio, pela segunda palestrante de forma brilhante, tá? Me ajudou aqui, anotei, e agora, por fim, de uma forma mais pobre, mas tentando contribuir. Então, com isso, muitíssimo obrigado e já podem preparar para o almoço. Quem está em casa, inclusive, já pode fazer o pedido pelo iFood. Obrigado.